Saudações! Hoje é dia 3 de janeiro de 2025 e este é mais um vídeo com um relato de uma experiência extracorpórea. Estou aqui com a minha roupa de detetive porque eu estou há um bom tempo, desde que me situei como gente neste mundo, tentando decifrar o mistério da existência. Eu não estou em recesso. No dia 1º eu trabalhei o dia todo fazendo uma escultura para um trabalho que eu vou fazer no dia 4. Atividades no Bar do Folk, são muitos desafios. As pessoas participam, ganham moedas de mentira, né? Eu não tenho aqui uma perto. Mais ou menos. Tá ali, mas tá longe. E podem depois disputar uma escultura que no caso é uma fênix. A minha mão tá até suja aqui, ó, de metal, tinta metálica, porque eu estava fazendo outros brindes para as pessoas poderem levar pelo menos alguma lembrancinha para casa, porque só de participar do desafio já ganham uma moeda. Se vencer o desafio, ganham 3. E aí quanto mais moedas, mais chances, porque você vai fazer rolagens de dados e quem tirar o maior resultado ganha essa escultura aqui, ó. No caso, vai ser uma fênix. Eu até coloquei ela na pedra aqui, como se fosse um carvão, uma casca, né? E ela é eclodina. Eu não sei se eu gostei muito dessas escamas, crostas aqui, mas acho que ao vivo ela é mais bonita do que em foto e vídeo. Pelo menos eu achei. E aí, trabalhei no dia 1º nisso. No dia 2, eu trabalhei nos brindes menores, estão no baú ali. Vou colocar foto aqui para vocês verem. Por isso que eu estou assim, porque ontem eu fiz e pintei a maior parte. Hoje eu coloquei uns detalhes dourados e acabei sujando a minha mão. E hoje é dia 3, é manhã, uma manhã fria de 2025. E eu tenho um relato aqui que é do dia 31 de dezembro de 2024, então é o último dia do mês. Tive umas experiências curtas nesses dias anteriores, mas esse aqui é mais interessante por causa do conteúdo. Eu nem anotei, nem escrevi o de ontem e o de hoje por causa de tempo mesmo. Tá? O ano mal começou e eu estou já na correria, porque além desses trabalhos menores, que são mais fáceis, eu chego lá e brinco com as pessoas, eu propus fazer um espetáculo, que até então seria dia 11 de janeiro, talvez eu tenha que mudar para o dia 18, por conflito de data lá, acho que ele fez uma confusão e marcou 2 coisas no mesmo dia, eu ainda vou ver isso. Mesmo assim, é um espetáculo solo e eu tenho que produzir muitas coisas. Então, uma boa correria, e estou tentando não parar. Aqui a Marina está de recesso por uns dias dos trabalhos dela, mas temos mantido alguma rotina. Eu, pelo menos, tenho mais coisa para fazer. Ela está tentando não trabalhar, que é difícil para ela. Tem umas coisas de administração que ela já adiantou, assim, mas a gente tem parado para fazer exercícios físicos. Isso é algo que eu sempre faço. Tem até uma foto que ela mandou pro grupo nosso do treino, né, do Excalibur, porque estamos em recesso no Excalibur, mas eu não paro de treinar. E eu fazendo exercício e a Nix me olhando fazendo exercício. Vou colocar foto aqui para vocês, para verem como eu sou irresistível. E até por isso, talvez... Mentira, não é por isso, mas todos os relatos que eu tenho trazido aqui tem as pessoas sugando minha energia, né? E esse aqui não vai ser diferente, mas vai ser diferente. Prestem atenção. Mas o mais legal dessa foto é a Nix me olhando, pensando, é isso aí, você se cuida mesmo, fica forte para trabalhar muito e pagar minha ração, minha areia e outras cositas más. Mentira, na verdade ela está pensando posso ficar aqui? Você não vai jogar esse peso na minha cabeça, não? Então, vamos lá. Dia 31 de dezembro de 2024.
eu entrei numa galeria para ver uns brinquedos que poderiam me interessar. Na verdade, eu não estava lúcido no início não, mas já era uma projeção astral, porque em algum momento eu fiquei lúcido no processo. E aqui eu falo de uns brinquedos que poderiam me interessar como mini frutas para aventuras mesmo do teatro improvisado, né? Às vezes tem umas coisas assim, uns apetrechos. E eu vi uma galeria, vi uma vitrine e pensei, isso pode ser interessante. E eu entrei. E um comediante, eu sei quem é o comediante, até já vi alguns vídeos dele, mas nem acompanho mais hoje em dia, estava saindo, como se fosse de um teatro, alguma coisa assim. E ele estava cercado de pessoas, né, querendo falar com ele, seguranças, aquelas coisas assim. E ele veio na minha direção, porque eu estava no meio do trajeto. Então eu fiquei um tanto no meio do caminho. E eu falei para ele, olhando tudo ao redor, né? Cara, parece que você é famoso. E eu ofereci a minha mão e disse, parabéns, seja lá pelo que você faz. Eu explico por que eu fingi que eu não sabia quem era. E ele apertou a minha mão, apertou até forte, e ele era muito grande, devia ter uns 2,30 m, sei lá, quase 2,5 m. Ele era maior do que seria normalmente. Considero que ele não tem nem 2 metros. 1,90 m, não sei. E ele apertou minha mão, era imenso, uns 2,5 metros, e eu pensei em falar que ele era bem alto, mas achei bobeira e esperei ele largar a minha mão e ir embora. Mas ele não soltou a minha mão e foi me puxando para entrar num lugar, e eu entendi que ele me chama, o lugar é como se fosse onde ele apresentaria. Estava sendo preparado. E eu entendi que ele me chamaria para o palco, no espetáculo dele. E eu achei, e eu fiquei pensando se isso era bom para mim. E eu fingi não saber quem ele era, porque deve ser muito chato todo mundo achar que te conhece em todo lugar. Então eu quis mostrar que eu estava de boa, eu só estava no meio do caminho. E eu acho que ele achou isso interessante, de eu ser alguém que não conhecia ele e ia levar pro show dele, para fazer alguma piada, provavelmente com isso, não sei. Ou comigo, né? Porque só olhar para mim, sou passível de muitas piadas para as pessoas dentro do padrão. Mas ele me soltou nesse lugar e eu fiquei nos bastidores, vendo o pessoal arrumar o lugar. Não me lembro de um corte, alguma transição, na verdade. Foi um corte, eu estava ali e na cena seguinte, como se fosse um filme mesmo, coisa editada, eu já estava em outro lugar, que era entrando numa festa, como se eu estivesse andando pelo lugar onde seria o espetáculo, e do nada, ali, eu andando, dando uns passos, o cenário mudou, eu já estava entrando numa festa, numa casa, uma casa de família, depois de um portão assim, quintal, mesas, pessoas conversando, e uma mulher veio me perguntar se eu conhecia alguém ali, ou se alguém ali me conhecia, ou se eu era um penetra. E eu falei que tal pessoa, não lembro o nome, quando eu estava escrevendo isso aqui eu já não lembrava o nome, eu não escrevi imediatamente quando eu acordei, mas não foi tão depois não, é porque é nome mesmo e eu não associei na hora algum nome, mas era um nome comum, eu não me lembro. E eu falei que essa pessoa me pediu para encontrá-la ali. A mulher disse que ele, porque era um homem, não iria mais na festa. E eu falei, que bacana, vim para a festa na qual a única pessoa que eu conheço não vem. E outra mulher disse que ele iria passar ali sim para trazer o que tinha esquecido de trazer antes. E aí eu falei que ia esperar. Um cara de uma mesa se levantou e veio, se apresentou
com um nome que nem consigo pronunciar e nem lembrar direito, mas esse era meio... É como se fosse Galiotrovski, sei lá, sabe? Galiotrovski, sei lá. E tinha um aperto de mão firme também, como comediante lá atrás. E eu tentei repetir o nome, porque ele falou rápido, assim, Galiotrovski. E eu fracassei. E o filho dele, que estava sentado, também 20 e poucos anos, assim, quase... Era também adulto, né? Falou pro pai que a tradução do nome era mais fácil, repreendendo. E o pai fez uma careta, como se não precisasse facilitar. O nome era aquele. E se sentou. E a mulher disse que o tal cara que passaria lá e que eu conhecia estava lá fora me esperando já. E eu agradeci e passei pelo portão de madeira que se fechava como uma caixa de presente. Como eu vou explicar isso? Sabe aquelas linguetinhas que você tem um corte e ele encaixa? O portão eu fechei, eram 2 portas assim, né? Tipo, fechei aqui e aí tinha a linguetinha que entrava um tanto maleável. Curioso. Achei curioso. E eu me virei para olhar o ser que me esperava. Ainda estava sem lucidez, só imerso no contexto ali. E o homem era baixo, tinha uns 80 centímetros, tinha bigodes grandes, roupas demais, assim, um monte de roupa, um sobretudo que não era sobretudo, porque era uma roupa comum, mas ele era tão baixo que virava um sobretudo, né? Como se fosse um casaco, mas tinha camisa, colete, não sei o que, casaco, capuz. E aí eu, enfim, não só analisei, mas não... A única coisa que eu reparei é que ele estava apreensivo, e apontou para um ponto da rua na qual estávamos mais adiante, né? Apontou para um ponto mais adiante e falou: você precisa atravessar ali. A rua era de terra, era noite lá, a vegetação dos 2 lados, mas não era tão alta, não, era uma vegetação normal, de casas do interior. E tinha uma linha no chão que parecia uma divisa, que era algo que parecia líquido, parecia ondular, e como se fosse a margem de um rio. Só que um rio na vertical. Uma parede. E tinha uma parte que dobrava um pouquinho, coisa pouca assim, era uma linha só, oscilando. E era escuro para além, como um rio é. E eu falei: e quem já atravessou, por acaso, voltou para contar como é? Quem já atravessou, né? E o ser falou, muito mais apreensível ainda, nervoso mesmo: não. E eu falei: bacana, eu vou lá. Qualquer coisa eu acordo. E foi dando passos na direção da divisa que eu ampliei a minha lucidez. Para vocês entenderem, eu falei isso, né? Qualquer coisa eu acordo. E isso me fez pensar: não, espera, então eu estou fora do corpo. É como se eu tivesse uma consciência disso, mas não percebida. E percebi nesse momento e fiz a conexão com o mundo aqui. Porque para mim é como se tivéssemos compartimentos diferentes da mente, né? Como se fossem HDs do computador, ou, sei lá, chips de celular. Acho que fica mais fácil das pessoas entenderem hoje em dia, né? E algumas informações são gravadas em um e outras são gravadas em outro. Então, é como se eu soubesse que eu estava fora, mas eu não tinha o link dos dois. É como se eu fizesse conexão, né, das 2 repartições. E aí, nesse momento, dando passos na direção da divisa, eu ampliei minha lucidez exatamente pela frase que eu mesmo disse e me perguntei se eu ia realmente atravessar, porque aí eu já estava bem situado e ciente de que poderia ser perigoso. E eu pensei: mas pode ser só um teste de coragem.
Pode não ser, mas é isso que eu mesmo falei, qualquer coisa eu volto pro corpo. E é muito real, assim, o senso de realidade, né, sensorial, à noite, mais fria e tal. Eu coloquei a mão primeiro, afundei a mão assim, até o antebraço, sabe? No lugar, e eu senti como se fosse uma gelatina, mas não solidificada e um tanto quanto aérea, diáfana, sei lá como dizer. Não era molhada. É como se houvesse uma resistência quando eu movia a mão. Dava para sentir, como se o ar fosse mais denso. É difícil explicar. Mas tudo bem. Eu saltei para dentro, voando. Do lado de dentro, eu podia enxergar menos. Não parecia que a rua mudava muito, mas a vegetação, assim, dava para ver vulto, né? A silhueta dos lugares, assim. E era muito denso. A mesma sensação que a minha mão sentia, o corpo todo sentia. Dava para sentir o deslocamento, meu deslocamento, uma resistência ao meu deslocamento. E mais do que isso, dezenas de mãos me agarrando enquanto eu voava a poucos metros do chão. Eu só saltei, coisa de 2 metros, 2,5 metros. Muitas mãos me agarrando, que eu não via os seres. Eu só podia sentir as mãos, principalmente quando eu tocava, tentando abrir, né, as mãos e tirar de mim, seguravam o peito, tudo. E eu vi que seria inútil eu tentar me livrar. Eu tirava uma e outra já agarrava no lugar, como se houvesse um mar de gente ali que eu não estava vendo. Mesmo eu mudando a rota e indo não mais para frente, e sim para cima, porque em determinado momento eu fiz isso. Vou subir. E eu levei, aí já tinha muita gente agarrada em mim. Eu levei a mão até o fim do pescoço, aqui atrás, né, a nuca, abaixo, e nas costas, e eu senti um plug de conexão de energias. Eu escrevi aqui, um plug de conexão de energias sugas. Por causa de sanguessugas, né? Mas aqui é energias sugas. Um ponto de conexão duro, assim, impressionante. E eu desconectei fácil, como se fosse um imã de encaixe. A Marina tem um negócio de roupa ali que eu ia até trazer para mostrar para vocês como é. Mas é um disco que tem outro disco, mas o de cima ele tem um encaixe, né? Como se fosse o lado positivo da pilha e o outro tivesse um lugar de encaixar. Então tem esse encaixe de aproximação. Mas assim que eu desconectei esse, que não era tão resistente assim, né? Não tinha uma resistência tão grande, outro já se encaixou. Eu tirei um, é como se fossem as mãos que eram. Eu tirava uma, já outra ocupava o lugar. Eu tirei esse e já veio outro. E eu senti que tinha dezenas ao redor e pensei, não foi uma boa ideia entrar nesse lugar não. Era meio sufocante. E eu falei, não tem jeito. Eu vou acordar. Mas eu apenas saltei. Apareci, o que eu chamo de salto eu não voltei para o corpo físico. Eu apareci deitado numa carroceria de um transporte se deslocando numa cidade. Algo como um guindaste. O ar livre, como tem que ser, né? Normalmente, não tinha resistência, o arrasto. E eu me movia bem. Mas eu levei a mão atrás e tinha ainda um plug conectado e eu desconectei. Mas ele estava... Era um cabo, né? Conectado a algum outro lugar. E eu pensei, tá aí uma coisa que eu nunca verifiquei. O fim dele, né? Já que era um cabo, não era um ser grudado em mim. Era como se fosse...
E eu fui puxando, 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 puxando. E ele era translúcido feito vidro, mas gelatinoso e denso. A espessura era mais ou menos isso aqui assim, ó. Translúcido mesmo, como se fosse vidro ou cola quente. Acho que a cola quente, ela quente, né, fica translúcida, como se fosse um tubo assim. E por que cola quente? Porque quando eu puxava, tinha parte que começava a ficar mais fina, parecia que ia arrebentar. Eu escrevi isso aqui pelo que eu lembro. Eu falo mais pra frente isso, que eu tomei cuidado, porque era meio emborrachado, assim. Translúcido e dava pra ver, porque eu reparei muito. Eu puxava, puxando ele, né? E eu via aqui, ó, passando por mim, partes nas quais havia no interior um verde de lodo, sujo, no interior mesmo. E eu puxei e puxei, e era difícil, eu usei até os pés, que eu percebi estarem descalços. Eu estava deitado, né? Então estava passando por cima de mim. Aí eu levantei, trouxe os pés até aqui em cima, enrolava no pé e pisava, puxando, porque era mais fácil, né? A perna é mais forte. E eu puxava e até tomei cuidado. Eu não vi o que tinha atrás. Eu vou ler aqui, fica mais fácil. Puxava e puxava, encaixando nos densos... nos dedos. No meio dos dedos, assim, sabe? Do dedão com o outro dedo, né? E puxava e pisava. E eu não via muito, não prestei atenção no que tinha atrás de mim, porque eu estava deitado e parecia uma bagunça de equipamentos, tipo um guindaste mesmo. E em certos momentos eu puxava menos, porque parecia que ia arrebentar. E eu queria puxar até o fim aquilo para ver o que tinha na ponta do outro lado. Eu tomava cuidado, principalmente pela posição que eu estava, porque... Cuidado por quê? Porque eu estava puxando e a ponta estava lá para baixo. E como eu estava numa posição muito vulnerável, com as pernas para cima, assim, né? Tipo... Né? A ponta poderia plugar ali embaixo, em outro lugar, na base da coluna. Não seria agradável. Então eu empurrava com o pé para longe, assim. E fui puxando. Eu senti que faltava só mais um puxão e me concentrei. E puxei. E soltou. A coisa mais maluca é que veio uma torneira. Essa parte é complexa de explicar. Porque veio uma torneira e nessa parte eu fiquei em pé. Quando eu puxei o último puxão, eu sentei e fiquei em pé, né? O impulso. Veio uma torneira, da qual saltou, não sei se plasmada para me confundir ou não, né? A torneira, né? Se era um elemento que realmente existia ou se, sei lá, alguém plasmou ela. Só para constar aqui, a ponta na minha mão parecia realmente, o final, né? Cola quente quando ela está... Quando a gente tira da pistola, assim, de cola quente, ela fica meio deformada, né? Porque era o finalzinho. Não sei se a referência aí é porque eu trabalho com isso, ou se era a forma que assumiu. E eu me coloquei de pé, né? Nesse impulso, e eu olhei para trás para entender a tal torneira, mas o veículo desapareceu assim que eu virei, assim, o cenário mudou num piscar de olhos, ou nem pisquei, só mudou. E eu vi um sujeito cambalear, como se estivesse fraco demais, e como se ele tivesse vindo naquele puxão. Foi tudo muito rápido, de eu puxar, ver a torneira, ficar em pé e ver o homem. Entendem? A torneira desapareceu, inclusive. Poderia ser o homem assumindo a forma que tinha, não sei. Mas mais ou menos homem, porque não era muito homem, não. Estava seminu, meio molhado, e se apoiando numa parede de tijolos que agora existia, à minha direita e à esquerda dele, né? Ele se apoiando, os olhos fundos, numa olheira de camadas e camadas, assim, como se
fosse maquiagem de cinema, sabe? Máscaras, camadas e camadas e camadas, só que essa aqui, aí tinha outra, assim, tipo, fundo, degrauzinhos, assim, de camadas. Prestei bastante atenção nele, assim, por mais que tenha sido segundos, porque foi. Tinha a cara alongada, feito um focinho. Imagine o Pateta da Disney, só que numa versão muito sinistra e esbranquiçada, toda esbranquiçada, meio acinzentada, meio que uma mistura do Gollum do Senhor dos Anéis com o Pateta. Era esse ser aí, assim. Um Pateta pelado, sem pelo. O olhar dele era de exaustão e eu, infelizmente, acordei no mundo físico, de verdade. Me sentei para analisar ao redor para ter certeza que eu estava acordado. Era 6h30 da manhã e eu me levantei. Eu estava na minha casa. Isso foi... Eu fui para lá, né, no dia 30, fazer algumas coisas para o espetáculo. Começar a fazer, né, porque vai ter uns... Vou ver se eu coloco pedaços depois no Instagram, porque nunca é a mesma coisa, não tem a mesma energia de um espetáculo. Eu vi isso do último. O último foi tão mágico, foi tão bonito, a energia ali, a conexão com as pessoas. É impressionante. E aí eu coloco um pedaço de vídeo lá e parece nada demais. Então não sei se eu vou postar, mas devo acabar postando alguma coisa para ilustrar. Vai ter umas coisas bacanas. E aí eu fui para minha casa no dia 30, no dia 31, depois do almoço, fiquei lá um dia e meio. Voltei para cá, onde eu tenho ficado mais do que 5 dias na semana, né? No apartamento aqui. E aí eu acordei, aí eu escrevi ali, eu tenho trabalho, porque sábado depende de eu fazer muita coisa. Enfim, aqui eu falo que é isso, tá uma correriazinha, eu vou voltar para passar a virada do ano com a Marina, e passamos, só a gente, quem viu meu Instagram viu. A gente fez uma lasanha vegana, comemos, eu, ela, a Nix interagiu com a gente um pouquinho. E foi isso. Não fomos pra bagunça não, já teve Natal demais, né? Teve Natal do Excalibur, teve o Natal da família da Marina, teve o Natal da minha família, teve o Natal da minha cunhada, né? Irmã do meu amor. Eu fui lá, ela tem uma menininha agora, que é minha sobrinha também, de consideração. Então foram 4 natais, já foi suficiente. E aí ficamos quietinhos. Falei aqui, tal, fiquei, tal, e ali eu falo que eu vou até pensar nessa experiência nos próximos dias. Aqui, eu vou dizer que a minha consideração disso é... Não bastava se eles grudarem em mim para chupar ali, diretamente da fonte, como essa possibilidade agora de plugs, né, à distância. Tipo um caminhão-pipa, né, que vem e alguém vai chupar de longe. Isso reforça a teoria de muita gente de que estamos aqui como recursos para outros seres, somos escravos. É muito Matrix, né? Até o plug, o cabo, o negócio todo, só que não para máquinas, mas para seres vivos. Talvez reforce. E eu nunca disse que não acredito, não considero que é assim. O que eu sempre digo é que isso faz parte do jogo e que não tem tanto problema assim, e que parte do desafio é passar por isso para transcender essa realidade. Eu acho Matrix uma obra que sintetiza muita coisa de muitas culturas. Acho que as irmãs Wachowski acertaram bastante ali, principalmente no primeiro, né? Eu gosto do segundo e do terceiro, tem umas coisas ali, mas eu acho que eu faria diferente. Assim. O final ele chega perto do que eu acho que deveria ser, que é o fim da guerra, né? E dizer que quem quiser ser libertado
vai ser libertado. A questão é essa, a questão é que muita gente não se importa de estar no jogo, e por alguns motivos, por dois motivos talvez opostos. Um é entender que tudo é um faz de contas, um teatro, né, um jogo, e tirar experiências disso, vivenciar experiências, como uma simulação mesmo, na qual você entra para interação. Tá ótimo. E aí são pessoas que olham para tudo com outro olhar. Existem as pessoas apegadas, aí já são pessoas que não querem sair porque elas estão muito conectadas ao prazer, não conseguiriam viver sem aquilo. Se de um lado as outras pessoas conseguiriam, mas tudo bem, é válido, e até para ajudar, né, faz parte do processo, ajudar as pessoas que querem se desvencilhar disso naturalmente, tem as pessoas que não querem mesmo, que ainda são extremamente obcecadas, ou ainda precisam só. Talvez não seja nenhuma questão de... Talvez seja natural precisar esgotar certas vivências e ficar satisfeito com isso ou com aquilo. E esses seres que se beneficiam de quem está aqui ainda, estão no processo também. Nesse processo, eles só estão adiando, porque eles não querem voltar para cá e não querem seguir adiante. Eles acham uma sacanagem ter que nascer de novo, ficar indo e voltando, porque é isso, quando você vem para resolver um problema, não é garantia que você vai resolver, e existe a possibilidade de você criar outros problemas para ser resolvido, e aí sim a coisa vai rendendo e rendendo e rendendo. Mas, mais uma vez, faz parte do jogo. Então, é isso aí, o primeiro relato de 2025. Que este ano seja proveitoso para todos vocês, que tiremos proveito do que quer que seja, de todas as vivências, positivas ou negativas, sendo que muito disso é relativo. Mas eu espero que cada vez mais seja menos pesado, porque já é desafio suficiente só ter de lidar com a transitoriedade da vida, por exemplo, né? O estar aqui temporariamente. Imagina que aqui fosse só bom e viéssemos para cá sabendo que teríamos que sair, como uma entrevista, como um final de entrevista boa do Jô Soares, onde todo mundo fala quando ele dizia, né? Conversei aqui com não sei quem, aí as pessoas já seria difícil, mas é mais do que isso. Muito obrigado por sua atenção. Passou dos 30 minutos aqui e eu vou encerrar. Eu ia ler aqui uns pedacinhos pequenos do dia 2 e do dia 3, que foi hoje, mas deixo isso para depois, comento numa live. Semana que vem tem live, tá? Vou voltar na terça-feira, que vai ser, sei lá, dia 14, talvez. Quê? Não. Perdi total. 7, 8, não sei. Conversamos, mandem perguntas, comentem, eu responderei tudo. Tem o grupo no WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo. Coloque suas teorias, o que você acha que é isso, o que não é. Mas são experiências que eu tenho tido. E, aliás, só para comentar, no dia 2, eu também vi esse plug, tá? Teve esse plug. Eu até pensei, fiquei com receio. Caramba, será que eu vou fuçando, vou mexer no cordão de prata ali que fica conectado? Eu já vi uma vez ele parecia realmente... Nem é vidro, era gelo com luz dentro. Só que eu não acho que eu arrebentaria, sabe? Eu conseguiria arrebentar o cordão de prata assim, não. E a sensação de desconforto, né? É diferente, então acho que não era... É só mesmo um outro cabo, não é o que está me conectando ao corpo físico. É outros que outras pessoas estão colocando, talvez para passar mais despercebido. É um tanto menos incômodo do que a pessoa chupando ali, né? Direto, in loco, como dizem. Obrigado. Hasta.